dia, boa tarde, boa noite, lideranças do Brasil. Podcast Bastidores da Vitória entrando no ar. Hoje vamos falar sobre democracia na prática. Democracia é um regime político em que os cidadãos, no aspecto dos direitos políticos, participam igualmente, diretamente ou através de representantes eleitos, na proposta, no desenvolvimento e na criação de leis, exercendo o poder da governação através do sufrágio universal. Eu sou Sérgio Zimmermann, arquiteto e consultor. Oi, gente, me chamo Martina Rodrigues, sou advogada e consultora. Nosso convidado de hoje é o único oficial do Exército Brasileiro a ter sido testado em combate real no Congo e no Haiti. Bem-vindo ao programa Engenheiro Civil e General Carlos Alberto Santos Cruz. Muito obrigado pelo convite, uma satisfação estar aqui com vocês. Bem, general, no ano passado o senhor lançou um livro com o título Democracia na Prática. Quais foram as motivações? Como o senhor resumiria essa publicação assim para a gente? Essa foi uma decisão que eu tomei vendo o que estava acontecendo no Brasil. Eu selecionei inicialmente 53 pontos assim que eu achei que tinha muita importância das ocorrências da nossa sociedade. Depois eu reduzi para 20, 22, todos eles condensei em 20, 22, e resolvi escrever mais ou menos 2 a 3 páginas no máximo de cada um, para que a sociedade consiga refletir e algumas pessoas fazer a leitura sem ser tão cansativa, né? Como democracia, como a corrupção, como o fanatismo político, as forças armadas que estavam numa situação muito difícil ali, sendo arrastadas para o jogo político, a fake news, essa praga, essa pandemia que pegou o Brasil, não só o Brasil, como o mundo inteiro, né? Os riscos para o Brasil de violência, de manipulação da opinião pública, tudo isso. Então, essa transformação que ocorreu no Brasil há cerca de 3 anos, eu comecei a rascunhar o livro, e então foi lançado no ano passado, né? E eu lembrei, esse título eu lembrei quando a primeira vez que eu fui na África e que eu fui falar na União Africana, em Addis Abeba, na Etiópia. E eu falei, o que eu vou dizer? Então eu falei para eles que praticassem a democracia, não falassem só em democracia, senão as pessoas pensam que você fala em democracia, as pessoas pensam que vão chegar em casa e vai ter água, que vai ter luz, que vai ter comida, que elas vão ter emprego, que as crianças vão ter colégio, né? Quando você fala em democracia, vem tudo isso na cabeça das pessoas e não acontece. Então vamos praticar a democracia e não vamos falar muito, né? Perfeito. General, em 2018, o Rio de Janeiro esteve sob uma intervenção federal, né, mediante uma GLO. Isso ocorreu porque, naquela época, a violência urbana poderia estar se encaminhando para algo semelhante a um conflito do Haiti, assim? Não é possível de a gente fazer esse paralelismo entre a situação do Rio de Janeiro e a situação do Haiti. O Brasil ficou no Haiti até 2017, né? Na missão da ONU no Haiti, onde tinha uma situação crítica, um país que tem uma classe alta muito pequena e o restante da população num nível de miséria muito extrema. E o Rio de Janeiro é diferente. O Rio de Janeiro tem indústria, é o segundo estado do Brasil, tem indústria, tem comércio, tem tudo muito forte, mas tem áreas que são dominadas pelo crime organizado, né? Pela milícia, pelo crime organizado em geral. Então, mas são situações completamente distintas. Aquela intervenção foi basicamente porque algumas áreas estavam dominadas e continuam dominadas pelo crime organizado. Mas não dava para imaginar, não dá para imaginar uma situação do Haiti, né, ser referência para o problema do Rio de Janeiro.
Inclusive, nas áreas dominadas pelo tráfico, existe uma qualidade de vida razoável, né? As pessoas nas comunidades, tudo, elas têm emprego. O que não tem é a presença do Estado. É uma omissão histórica do Estado no Rio de Janeiro e que levou a essa situação. Então, o Rio de Janeiro foi consumido principalmente pela corrupção. Né? O problema do Rio de Janeiro não é só o crime organizado, é a corrupção do mais alto nível. Nós tivemos um nível bárbaro de corrupção que começava no governo do Estado. Então, fica um combate lá na ponta da linha, mas você não combate a corrupção que contamina todo esse sistema, né? que começava no Palácio. Então, o Rio de Janeiro ele não tem as mesmas características do Haiti, mas eu vejo que o combate ao crime organizado no Rio ele precisa ser associado e precisa começar com o combate à corrupção de cima para baixo. Muito bem. General, me permita, e quem é o cidadão Carlos Alberto Santos Cruz? Quais suas origens até conquistar o aspirantado? Fala um pouco da sua história aí. Bom, eu nasci em Rio Grande, aqui no Rio Grande do Sul, né? Nesse momento estamos aqui em Porto Alegre. Isso. Nasci em Rio Grande, filho de um capitão da Brigada Militar, né? Polícia Militar do Rio Grande do Sul, aqui, a gloriosa Brigada Militar, que tinha mais 7 irmãos, nós éramos 8, né? E isso aí em 1952, nesse ano meu pai faleceu, então naquela época, 71 anos atrás, a minha mãe com 39 anos ficou viúva com 8 filhos. E isso aí já diz o início de uma epopeia para cada um dos 8, né? E para ela também. Então, foi uma trajetória difícil. Você tem que ter um pouco de sorte também. Agradeço tios e vizinhos e outras pessoas que também tiveram participação na nossa vida, minha e dos meus irmãos. E uma coisa importantíssima, né, que eu tive a oportunidade de estudar, mesmo em escola de madeira, na zona rural, mas tinha muito boa qualidade. As professoras, que na época era 100% efetivo, era de mulheres professoras, eram referências, muito boas referências, né, na educação, tudo isso. Depois tive bolsa de estudo, já desde do primário tive bolsa de estudo, consegui estudar em escola boa com bolsa de estudo, nunca paguei, até porque não tinha recurso para pagar. E quando fiquei com 15 anos, eu decidi que eu tinha que ter Aí eu fiz uma coisa completamente diferente do normal. Normalmente você casa por amor. Primeiro você se apaixona e depois você casa. Na vida profissional, eu primeiro casei por interesse, depois me apaixonei. Então eu precisava de uma saída de vida, né? Certo. Então fui ver, nessa saída de vida, o Exército estava ali no meio, como estava, Marinha, eu não tinha muitas opções, senão não podia nem continuar estudando no colegial. Então me preparei, estudei muito durante 2 anos, passei no concurso do Exército. E quando entrei no Exército, eu me apaixonei, né? Isso foi colégio militar? Não fui de colégio militar, fui direto para a escola preparatória em Campinas, fiz 3 anos lá, dali fui para a academia militar e saí aspirante com 22 anos, né? Aí começou a vida profissional. Agora eu vou passar um recado para nossa audiência. Você que está assistindo o canal pela primeira vez, nós temos um sorteio em curso, que será feito no dia 18 de setembro, durante a Semana Farroupilha. Para você concorrer ao kit de facas Dom Cássio Selaimen, modelo assador, tamanho 7,5, 9 e 11 polegadas, é necessário que você esteja inscrito no canal. Nos comentários, coloque seu nome por extenso, curta e compartilhe. Também é necessário que você se inscreva nas nossas mídias sociais, Instagram ou Facebook. General, o senhor tem o seu livro Democracia na Prática. O senhor colocou um pensamento do economista liberal Roberto Campos. O senhor se define como liberal? Sem dúvida nenhuma.
Eu sou um liberal na economia, mas isso aí não pode ser confundido com falta de atenção na parte social. Uma coisa é você praticar o liberalismo econômico, o incentivo à iniciativa privada, né? A diminuição do Estado aonde for possível, mas você não pode deixar de ver o nosso problema social. É perfeitamente compatível você ser liberal e ter preocupações sociais. Você não tem condição de jogar a massa mais desassistida, a massa com mais dificuldade, jogar num mundo de liberalismo a 100%. Né? Aí, o Brasil tem uma diferença social que é imoral, é indecente a nossa desigualdade social. Você não precisa sair mais do que 15 quilômetros do Palácio do Governo do Brasil, em Brasília, para ver barbaridades absurdas em termos de necessidades sociais. Então, tem que haver. Aliás, o governo ele existe principalmente para as pessoas mais necessitadas, né? Quem não precisa de nada, eu tenho razoáveis condições de prover até um pouco da minha própria segurança, eu tenho plano de saúde, eu tenho aposentadoria, eu tenho toda a estrutura. Então, o governo, às vezes, para a gente até atrapalha, né? Não é verdade. Mas para as pessoas necessitadas é fundamental a visão social de governo, né? O Brasil tem uma imensidão de pessoas, não são pobres, não, são pessoas que vivem na miséria, né? Isso aí muito abaixo de qualquer nível de tolerância. E tem que haver atenção para isso. Então, uma coisa é você ser liberal num nível econômico razoável, mas quando você olha para o outro lado, você também tem que prestar muita atenção na parte social. Que eu lhe fiz essa pergunta porque quando o senhor saiu do governo Bolsonaro, né, o senhor sofreu assassinato de reputações, General Melancia, que significa verde por fora, vermelho por dentro, como uma alusão a um viés de esquerda. E aí, no seu livro, que eu li ano passado, logo que foi lançado, eu ria, né, porque eu sabia que o senhor, obviamente, não é um General Melancia. Daí eu dava risada, eu pensava, como pode-se uma pessoa com viés de esquerda escrever um livro e colocando um pensamento de um economista liberal, quer dizer... mas aí você foi para uma realidade que, infelizmente, o Brasil viveu e está vivendo, de pessoas que se intitulam de direita, que estão destruindo a direita no Brasil, porque são pessoas do mais baixo nível que se intitulam de direita, que escrevem Deus, Pátria e Família na camiseta, mas não tem projeto nenhum para nada, não tem projeto para o sem terra, não tem projeto para o sem teto, não tem projeto para a reforma do judiciário, não tem projeto para redução da desigualdade social, não tem projeto nenhum de nada e se intitulam de direita. Estão desprestigiando a direita. Um conservadorismo totalmente burro e estúpido, né? Que acha que xingar de melancia, por exemplo, é o máximo do nível intelectual que eles atingem, né? Então, você não pode... Eu nunca me incomodei com isso, né? Tiroteio de internet, já tive muito tiroteio real na vida, num tiroteio de internet realmente nunca fez efeito sobre a minha pessoa. Agora, infelizmente, você tem que tirar esses extremistas, sejam eles de direita, sejam eles de esquerda, você tem que neutralizar o máximo possível, né? E deixar que aqueles que têm boas ideias na esquerda e aqueles que têm boas ideias na direita façam o seu debate, que se tenha, seja da direita, seja da esquerda, que se tenha oposições e grupos construtivos, né? Grupos que tenham propostas e não propostas só de xingamento. Como o que nós estamos assistindo não é direita e esquerda. Nosso problema não é de direita e esquerda. Nosso problema é de vagabundagem, basicamente, né? E hoje você tem o extremismo, que não leva a nada. O extremismo não leva a nada. Por exemplo, eu não consegui assistir mais do que 10 minutos daqueles debates que nós tivemos na última eleição entre o primeiro e o segundo turno,
para presidente da República. A população brasileira, né, liga a televisão para assistir um debate, para ver se tem alguma proposta pelos nossos problemas econômicos, pelos nossos problemas de saúde pública, as políticas sociais, né? Mas você assistir 1h30 de... Um falando mal do outro. Um xingando um de ladrão, o outro xingando o outro de mentiroso, isso aí não interessa para a população. Sim. E depois você repete no outro canal, depois você repete outro debate, tudo igual, sem novidade nenhuma. Quando você tinha ali, inclusive, um presidente da República em exercício, né, que podia muito bem apresentar o que ele fez, né, as realizações, o que pretendia fazer. O outro, com 2 mandatos já realizados, né, que teve também realizações, que podiam apresentar propostas, nós tivemos que assistir aquilo. Claro que eu não assisti. Com 10 minutos eu já vi qual era o andamento da carruagem e não vou ficar assistindo isso aí. Então, acredito que muita gente da população brasileira tenha tido a mesma sensação de frustração, né? Então, esse tipo de xingamento, essa coisa de baixo nível, eu não sinceramente, nunca me emocionou, nem me afetou. Agora, esse xingamento de melancia, de comunista, de não sei o quê, isso daí é o nível intelectual máximo de uma escória política, né? De uma escória política que foi absorvida pelo fanatismo. O Brasil está tendo um problema sério de fanatismo, está tendo um problema sério de extremismo, né? Sim. Então, isso aí precisa ser neutralizado pelas pessoas de bom senso, sejam elas de direita, esquerda, sejam elas seguidoras do atual presidente ou do presidente anterior, mas que têm bom senso, elas têm que eliminar essa ralé política das extremidades. E o senhor não ajuizou nenhuma ação por danos morais contra esse pessoal aí que... Teve 3. Eu movi 3 ações. Isso é interessante, porque de repente seria uma forma de dar um basta. A forma de você... Sabe? A forma de você combater essas distorções, essa desinformação que está havendo na sociedade brasileira é a justiça, é a lei. Né? O WhatsApp, o Instagram, o Twitter, o Facebook, eles não anularam o Código Penal. O Código Penal continua em vigor, né? Claro. Então, a injúria, a difamação, a calúnia, elas são crimes. Isso é crime. Não tem nada a ver com liberdade de expressão. Liberdade de expressão, ela existe, tem que existir, né? Liberdade de imprensa, liberdade de opinião, de expressão, tudo isso aí. Só que ela já existe um limite na lei. Bom senso, né? Também a pessoa tem que ter uma ética na liberdade de expressão. Só que na prática, você tem que ver o que está na legislação, o que está na lei. Sim. E a injúria, a difamação e a calúnia. Quando sair dos limites e acontecer isso, a pessoa tem que atuar. Porque a Justiça e o Ministério Público, eles têm uma função social fantástica. A sociedade ela é regulada por leis. Né? Sim. E essas leis, o Ministério Público tem que estar sempre atento e que ele pode tomar até iniciativas próprias, né? E a Justiça funcionar bem. O bom funcionamento do Ministério Público e da Justiça é fundamental para a gente superar essa fase que nós estamos vivendo. Sim, por isso que eu lhe perguntei sobre uma possível ação de danos morais que o senhor tivesse ajuizado. Eu movi 3 ações. Então, isso aí é fundamental, a sociedade. Como que nós vamos sair desse ambiente de perturbação social? É um ambiente de perturbação, onde você abre um WhatsApp, um aplicativo qualquer, você tem um volume imenso de desinformação, de mentira, a pessoa fica perdida, né? Sim. Chegando ao ponto de perdida em coisas assim, não é só em coisas de natureza política, não. Em coisas como, por exemplo, campanhas de vacinação, ações contra a campanha de vacinação. Então, até a política pública acaba ficando comprometida, né? Então,
essas coisas elas precisam ser responsabilizadas. Elas precisam ser responsabilizadas. O Brasil não pode viver num ambiente de desrespeito onde todo mundo acusa todo mundo e acha que está no campo da liberdade de expressão. Não. Muitas vezes ele está no campo do crime. Sim. Ele não está no campo da liberdade de expressão. Ele saiu dos limites da liberdade de expressão e foi para o campo do crime. E isso já está previsto. Não precisa muita legislação no Brasil, modificação, a gente vê aí as discussões, né? É aplicar o que existe. Se aplicar o que existe, se aplicar bem o que existe, com um bom funcionamento do Ministério Público e da Justiça, já o andamento social já muda completamente. Ah, com certeza. Quer dizer, sem justiça não tem democracia, né, João? Não existe. Sem respeito, né? Sem respeito não existe democracia. E o pior de tudo que aconteceu no Brasil foi o ambiente de desrespeito. Sim. Exemplos de desrespeito, né? Sim. Isso aí é muito ruim, porque aí você não respeita é o caso do racismo, é o caso da violência contra a mulher, é o caso da discussão política de baixo nível, né? Tudo isso aí tudo está no mundo do desrespeito. Você tem que ensinar desde pequenininho as crianças a terem respeito pela professora, pelo vizinho, pelo mais velho, pelo amiguinho, né? Porque aí vem toda essa questão de racismo, tudo isso aí vem tudo no bolo do respeito. Se você ensinar o fundamento do respeito, né, a violência contra a mulher, que é um problema seríssimo, isso é um negócio inimaginável, como é que o que tem Em todas as classes sociais, né? Não, isso aí pega de cima e embaixo. Isso aí, né? O desrespeito pega de cima e embaixo, o fanatismo político pega de cima e embaixo. Exato. Não existe nenhuma diferença de qualidade entre o fanatismo e o comportamento político da pessoa de mais alto nível de educação formal e do de mais baixo. Isso não existe. O fanatismo ele pega geral, ele pega todo o espectro. E depois que a pessoa profere uma palavra ofensiva e todo mundo bate palma e repercute e propala aquela ideia, quando chega no momento de o que sofreu a ação se defender, ninguém mais quer saber daquilo. Então, o assassinato de reputações cometido fica no tempo. Não, a única saída é o bom funcionamento do Ministério Público e da Justiça. Sem conotação política, sem nada, né? Simplesmente vendo os limites da lei e o respeito. Não tem problema nenhum de você ser torcedor do Grêmio, ser torcedor do Internacional, você ser dos seguidores de um partido político ou de um político específico. Não é esse o problema. Sim. O problema não é esse. O problema é o desrespeito no trato das ideias, né? Desrespeito, a falta de oposição. Qual é a oposição organizada no Brasil? Nós não tivemos no governo passado, apesar de ter uma oposição até de partido político forte, que é o partido político mais forte. Tem 3 ou 4 partidos políticos fortes no Brasil, o restante não tem tanta força. Mas hoje, qual a oposição política organizada? Organizada que eu digo oposição política construtiva, que tem projeto, né? Você tem essas besteiradas de bandido bom é bandido morto. Não, você tem que ter um plano nacional de segurança pública. Você tem que ter um plano de segurança pública. Esses slogans políticos, eles não valem nada, não tem nem validade legal. Pelo contrário, cria deformação na sociedade. Serve para fanatizar, né? Serve para fanatizar. Então, você quer ganhar a eleição com seus slogans, com o seu populismo, pode fazer o que você quiser, mas tem que ter uma coisa que é básica, que é, nesse caso, um plano nacional de segurança pública. Né? Para a desigualdade social, a mesma coisa. Não adianta você achar que a pessoa ela não tem recurso porque ela não se dedicou. Não é isso, não. Você tem que ver a estrutura escolar. Eu, por exemplo, valorizo muito a parte da educação, porque eu que vim de uma família, como eu expliquei aqui, né? Eu só progredi porque tive oportunidade de estudar. E quando cheguei com meus 15, 16 anos, eu estava em condições de disputar no mercado de concursos, eu estava em condição de disputar. Se você não der condições de saúde,
de educação, né? Na base de alimentação, tudo isso, na base você vai aumentar a diferença social. Uma coisa é matemática, inclusive. Quando eu pego e aumento todo mundo em 20%, quem ganha 1.000 vai ganhar 1.200. E quem ganha 100 mil vai ganhar 120 mil. A diferença vai aumentar se você aplica o mesmo percentual. Claro. Então, eu acho que eu passei a minha vida toda vendo, não, o salário vai reajustar em tanto, todo mundo reajusta em tanto. Não, você está aumentando. Negativo. Quem ganha mais vai ter índice menor. Quem ganha menos vai ter índice maior para você poder diminuir essa distância. Então, tem muita coisa no Brasil que precisa ser feita para diminuir essa desigualdade moral, acabar com privilégios que são outra indecência no Brasil, e você precisa ter respeito entre as propostas de um lado, de outro, ou de vários grupos, ou direita, esquerda, chame como quiser. O que você não pode é ter proposta extremista, porque a proposta extremista ou ela não muda nada ou ela serve como demagogia. Você propor coisas que não são execuíveis é demagogia pura, seja de um lado, seja de outro. E propor como está também é absurdo. Sim. Claro. É só você andar um pouco nesse Brasil pelo interior e você vai ver. Não precisa nem pelo interior, na periferia das grandes cidades. Exato. E muitas vezes nem na periferia, até no centro das grandes cidades você Porto Alegre, o centro de Porto Alegre aqui você vê isso aí. É verdade. Então, a visão social é fundamental. Claro. É claro que quando você vai aplicar determinadas medidas, você aplica dentro de uma filosofia liberal. Mas isso aí não elimina a visão social que é necessária. Sim, com certeza. General, que motivação levou a assumir um cargo no governo Bolsonaro? Bom, em primeiro lugar, naquele momento ali, 2018, quando eu fui convidado, final de 2018, o Brasil vinha cansado. Uns 10 anos de escândalos de corrupção na economia, mensalão. Eu lembro eu trabalhando, a televisão ficava ligada e julgamentos de mensalão. A sociedade brasileira estava num momento cansada de escândalos ali. E aí a economia tinha ido mal, ali até a saída da ex-presidente Dilma. Aí houve o impeachment, o presidente Temer fez um trabalho mais de recuperação naqueles 2 anos, recuperar o que deu, segurar a queda econômica, basicamente. E aí o ex-presidente Bolsonaro assume e me convida para ser ministro. Então eu vim com a ideia do que ele tinha proposto. Eu larguei o que eu estava fazendo, meus afazeres, eu tinha outros contratos aí pelo mundo afora. Vamos ajudar. Vamos ajudar a fazer o quê? Uma política decente. A motivação foi ajudar a fazer um trabalho decente. Ajudar a fazer um trabalho para as pessoas pobres. Inclusive, eu falei uma vez, olha, esse governo tem que ser para as pessoas pobres. Tem que ser, né? E para as áreas mais pobres, como o caso do Nordeste, que como região é mais pobre. E para todo o Brasil, mais direcionada, né? Que é a minha visão. E fazer uma política decente, onde você vai se relacionar politicamente, mesmo com seus opositores, né, com aqueles que não são de outros grupos, de maneira respeitosa. Em termos práticos, por exemplo, você tem as emendas parlamentares, as emendas impositivas. Emenda impositiva eu não vamos pagar para todo mundo. Por quê? Porque ela é impositiva. Eu não posso selecionar para quem eu pago, para quem eu não pago a emenda impositiva, porque ela é impositiva. Então, fazer uma política decente, respeitosa, né? Transparente, porque a gente vinha de um cansaço de corrupção. Então, vamos fazer uma coisa muito transparente, porque a transparência é fundamental. Corrupção você não combate só com inquérito, só com polícia. Você combate com transparência. Se você fizer um projeto de transparência muito bom, você dificulta qualquer ação corrupta. Então, eu vim com a ideia de ajudar. Agora, se você não tem um projeto, se aquilo que você falou na campanha foi só para ganhar a eleição, aí não é comigo.
Então, as minhas discordâncias elas começam quando enxerguei que as minhas motivações para ajudar elas não eram reais, né? Então, será que foi aí que nasceu o assassinato de reputações aí do... O assassinato de reputação é uma técnica muito antiga e que normalmente os vagabundos eles absorvem com rapidez, né? Tipo, não concordou comigo, então eu vou lá e vou te detonar. Hoje você tem hoje não. Começou ali, esse fenômeno começa em 2018, foi a primeira eleição onde as mídias sociais foram usadas com grande intensidade. E aí você vê nitidamente a gangue de internet, a milícia digital, né? É muito nítido isso, né? Aí um erro da estrutura de não chegar na origem dessa verdadeira fábrica de fake news, né? Existem fake news que são espontâneas. Sim. Coisas, o cidadão ele bola uma brincadeira, ou então bola uma coisa para ridicularizar ou para valorizar quem ele quer, coisas espontâneas. Mas aquilo que se viu aqui, que se vê até hoje, você percebe a fabricação. Sim. Isso aí, coisa centralizada. Então, tinha que mergulhar um pouco mais na investigação e ver onde que... Isso aí. Então, esse assassinato essa tentativa de assassinato de reputação, que para mim não colou, né? Mas que cola para muita gente, é feito por esse tipo de gangue, desse tipo de marginais. É a gangue de rua que veio para dentro da internet. Você tinha antes uns marginais que saíam em bando e atacavam alguém, espancavam alguém e tal. Esses vagabundos, eles foram para dentro do ambiente virtual e fazem a mesma coisa, fazem uma briga de rua dentro do ambiente virtual através desse tipo de ataque. E isso aí ainda acontece até hoje. O volume de coisas falsas que você recebe no seu celular, o que as pessoas recebem, diário. É um negócio impressionante. É claro que eu sou aposentado, eu tenho tempo de selecionar, mas as pessoas que estão ali indo para o serviço e que no ônibus dá uma olhada, ela acredita na manchete, no headlines. Então, isso aí é uma perturbação social muito grande. O Brasil ele não está conseguindo... Uma coisa fundamental, que é a obrigação de um governo, é promover a paz social. E isso aí não está deixando o Brasil ter paz, em todos os níveis, né? Então, outro dia me perguntaram, é verdade que agora vão cobrar a taxa sobre o PIX? Eu falei, não tem nada a ver a taxa sobre o PIX, né? Existe uma legislação existe uma decisão eu acho que foi de novembro do ano passado, para pessoa jurídica, que ela não pode fazer transações econômicas, comerciais, pelo PIX sem pagar o imposto que é devido. Mas é autorizado cobrar, mas hoje ainda não está em vigor no Brasil, mas não para o particular. Mas isso aí tumultua todo o processo. Isso tumultua as pessoas mais simples, as pessoas que precisam de paz, para trabalhar. Então, a nossa sociedade está tumultuada por essas gangues, né, digitais. Então, é um fenômeno que tem que conviver com ele e também tem algumas normas, né, como, por exemplo, o anonimato, a falsa identificação, que dificulta a responsabilização. Então, tem muita coisa que precisa ainda ser feita em termos de legislação. E aí vem as gritarias, né? Mas isso é normal. Tá certo. E que, na sua opinião, qual teria sido a atitude correta do governo em relação àquelas pessoas que ficaram na frente dos quartéis ali pedindo intervenção? Nós tivemos esse fenômeno depois do segundo turno, né? Quando houve a definição eleitoral. Esse acúmulo de pessoas na frente dos quartéis. Por quê? Porque disseram para elas que o Exército... eu vou falar Exército
como Força Armada, porque é a mais numerosa e a que sofre mais esse processo. De que o Exército é que tinha que tomar uma decisão política de não respeitar o processo eleitoral, o resultado eleitoral. Um verdadeiro absurdo. Isso é uma canalice, isso é uma covardia, isso é um crime contra uma das instituições mais sólidas que nós temos. E aquelas pessoas foram se juntando ali, manipuladas, porque a manipulação da opinião pública, direita e esquerda, ela existe já há algum tempo, e ela facilita a manipulação amigo-inimigo, a manipulação direita-esquerda, ela facilita todo esse processo. Claro. Então, as pessoas foram manipuladas, uma pequena parcela, foi manipulada para ir para frente dos quartéis, para fazer pressão. Quem tinha que se manifestar para essas pessoas e dizer, olha, a expectativa de vocês não vai se realizar. O Exército não vai tomar esse tipo de decisão. Era o presidente da República. Ele é a autoridade que foi eleita, que é paga para lidar com os problemas nacionais e tinha que ter se manifestado. Não falou uma palavra, pelo contrário. Nós vimos a tal da milícia digital entrar em ação e manter aquelas pessoas ali, com esperanças assim ridículas, com umas mensagens enigmáticas, né? Que, não, foi... Só mais 72 horas. Não, mais 48 horas vai ter uma decisão fantástica no Brasil que vai mudar tudo, a eleição vai ser anulada, coisas desse tipo. O que é isso? Nós tivemos um processo eleitoral, nós tivemos um primeiro turno, nós tivemos debates entre os candidatos, nós tivemos segundo turno, teve um resultado eleitoral. Né? Tem as organizações que fazem a verificação do processo eleitoral, como a Universidade de São Paulo, como a Universidade de Brasília, a Polícia Federal, o pessoal técnico do TCU, o Exército também estava nessa avaliação dessa vez, e perdeu a eleição, acabou a eleição. Agora vamos se preparar para um outro governo. Se você não gosta do governo atual, que foi eleito, vamos organizar. Ou você tem outra proposta que você acha mais produtiva, você organiza uma oposição construtiva para se opor à maneira como está havendo o governo e tenta na próxima eleição. É por isso que tem eleição de 4 em 4 anos. Mas não, fizeram aquela barbaridade ali de convencer aquelas pessoas de que o Exército era o responsável por tomar uma decisão política que não é dele. E o responsável por se manifestar politicamente fazendo cena de vitimização, sem falar uma palavra, sem falar nada. E ainda durante pior de tudo, teve gente até que disse para o pessoal, aguenta firme na frente do quartel que eu vou dar uma olhadinha no jogo da seleção brasileira lá no Catar, mas vou levar Aí inventaram uma história de um pendrive para o Sheik, coisas assim. Nós vimos tudo isso daí. Mas fica na frente do quartel, senão o Brasil vira Venezuela. Então as bobagens dessas, né? O tempo inteiro. Então, um show de besteira, mas que manipula alguns, porque hoje tem a força da mídia e a fanatização política. Então, a obrigação era de quem foi eleito para isso, quem tinha responsabilidade política de se manifestar sobre o momento que o Brasil estava vivendo. Não fez, pelo contrário, subiu num avião e foi embora passear em Miami. Então, quem é o responsável? O responsável é o presidente da República. Poderiam outras pessoas de nível mais baixo também se manifestar? Poderia. Mas, na minha formação, a responsabilização tem que começar por cima. Muito bem. Ótimo. General, esse raciocínio binário aí, amigo, inimigo, direita, esquerda, com um culto à personalidade e ao populismo, né? É o que se tem visto até aqui, né? Como o povo pode escolher melhor? Pensar mais na nação e vamos dizer, e não tanto na idolatria, né, aos símbolos, assim. A fórmula que foi aplicada no Brasil é uma fórmula muito antiga. Ela foi aplicada em todos os ismos, né?
ela foi aplicada lá no maoísmo, no stalinismo, no castrismo, chegando aqui até no petismo, no bolsonarismo, né? Que é uma fórmula muito velha, criada lá na época da Revolução Industrial e tal, absorvida lá pelos primeiros movimentos comunistas, etc. Que é você divide a sociedade. Direita, esquerda, amigo, inimigo, fica muito mais fácil de manipular. Depois você faz um trabalho de... Você ataca pessoas, você não discute ideias. Você ataca pessoas, é o tal do assassinato de reputação. Você não discute ideia nenhuma, você ataca as pessoas. Né? A vida particular, se for possível, tudo ataques pessoais. Você faz o culto à personalidade, é um mito, né? Sim. O mito é o culto à personalidade. Tá. E o aparelhamento das instituições. Então, é uma fórmula. E ela foi usada no Brasil e, recentemente, ela foi usada. Então, em todos esses ismos aí, tem uma parcela que absorve isso. Tem gente que não, tem gente que é Bolsonaro e não tem nada demais. É um direito que a pessoa tem e não tem problema nenhum. Tem gente que é PT, não tem problema nenhum. Isso aí não... O problema são os pequenos extremos que se formam dentro dessas siglas, né? Então, quando você tem esse processo, você deforma a sociedade. E hoje, essa fórmula sempre foi aplicada, mas você não tinha os recursos de comunicação de massa que tem hoje. Sim. Então, o efeito hoje é muito forte de perturbação social. Como fazer isso? Bom, como fazer para a população votar melhor? Não se pode colocar a culpa no eleitor. O eleitor vota naquilo que está disponível para ele. Não adianta ele querer votar no seu João Camargo, porque os dois candidatos que dão para ele, a opção para ele é o José e o Lucas. Acabou. Ele tem que votar o eleitor tem que votar dentro das opções que existem para ele. E no Brasil não existe opção fora do partido. No Brasil não existe possibilidade de candidato independente. Sim, candidatura avulsa. Então você tem uma estrutura partidária também viciada. E não só viciada, como corrompida barbaramente, agora, um ano atrás, quando você colocou, além do fundo partidário, deve girar em torno de 1 bilhão, acho que o fundo partidário deve estar em torno de 1 bilhão, colocou mais 4,9, quase 5 bilhões para o fundo eleitoral. Ano que vem tem fundo eleitoral também, porque tem... Sim. Então, de um ano sim, um ano não, você tem fundo eleitoral. Então, você passou, no ano passado, 1 mais 5, quase 5, 6 bilhões para os partidos políticos. Então, você também tem uma deterioração de comportamento, porque quando entra um valor desse tamanho, sem precisar fazer força, sem precisar ter mérito nenhum, você corre o risco de deformar aquele sistema. E essas pessoas, o que eles apresentam ao público é onde o público tem que votar. Então, eu pergunto, será que esses 6 bilhões estão ajudando a trazer pessoas de qualidade para o público votar? Será que esses 6 bilhões estão sendo gastos na preparação de liderança? Porque esse dinheiro também é para preparar a liderança, para fazer cursos de liderança, de administração pública, etc. Né? Será que a entrega que está por 6 bilhões é de boa qualidade? Então, nós temos que colocar isso em xeque. Estamos gastando 6 bilhões para ter uma entrega de boa qualidade ou não? Né? Então, não vou aqui criminalizar a política, porque tem muitas pessoas boas. Mas, no geral, a qualidade não é apreciada pela população. Se o senhor pudesse alterar
algumas leis, algumas ideias. Quais as ideias que o senhor teria hoje? Na parte de... Por exemplo, indicação do ministro STF, Não, mas conselheiros, não, tribunal de aí já contas, alguma o caso coisa do assim. STF, né, que você tem problemas no executivo, tem problema sério de comportamento do executivo, mas muitas vezes é por questão pessoal de dizer besteira, quer dizer, você não tem como influir nisso, isso é pessoal, né? Claro. Você tem problemas no Congresso, problemas o funcionamento do Congresso, as pessoas não têm admiração pelo Congresso, e a Justiça, o funcionamento da Justiça, que não é só o STF. O STF ele está mais em pauta porque ele toma as decisões. Em primeiro lugar, o STF tem que ser um tribunal constitucional. Você não pode ter 10 mil processos na mão de cada ministro do STF. Aonde assuntos criminais, direito de família, Sim. tributário, tudo isso vai para o STF. Alguns anos atrás, nós tivemos até que o STF teve que decidir quem foi o campeão brasileiro, se foi o Sporting ou o Flamengo. Até isso levaram para o nosso STF. Você não pode, tem que ser um tribunal constitucional que vai decidir se isso é constitucional ou não é constitucional. Você tem 3 instâncias, né? A primeira, a segunda, o STJ e depois o STF na quarta. Essa tem que ser só constitucional. Outra coisa é o funcionamento, as atribuições do STF, né? Então, você mexer nas atribuições. Outra coisa é estabelecer o perfil daqueles que são escolhidos não só para o STF, para todos os tribunais superiores, né? Tem que ter um perfil, né? Seja de idade, de formação, de uma série de coisas. Também é bom fazer isso aí. E tem até uma corrente que é de não ser cargo quase vitalício, né? Porque vai até 75 anos. Você é eleito com 47, você vai ficar... Até 75. 38 anos, né? Então, 28, né? 28 anos. Então, tem alguns países no mundo que é por mandato. 10 anos, 12 anos. Então, talvez o nosso caso aí, pela nossa cultura, né, tudo isso tem que ser discutido, se é um mandato ou se é esse tipo de nomeação que vai até 75 anos. Então, são essas coisas que precisam ser discutidas para melhorar o sistema. E também botar o STJ. Agora, essas regras têm que valer para todos os ministros dos tribunais superiores, não é só para a STF. Claro. Né? Tem vários tribunais superiores. Então, tem muita coisa para discutir. Não adianta paixão pessoal, não adianta você querer fazer esse raciocínio porque você gosta de um ministro ou não gosta de um ministro, não é isso. Né? Se não for uma coisa racional, você não evolui na análise. Então, isso é na reforma do judiciário. Né? Depois tem a reforma política. Uhum. A reforma política nós tivemos, eu acho, na última aí 38 partidos, 37, mais ou menos, girando aí entre 35 e 40 partidos políticos. Partidos políticos que, às vezes, com 5 deputados, ganharam mais de 200 milhões do fundo eleitoral. Qual a proposta que eles apresentaram dos problemas brasileiros com esse dinheiro? Esse dinheiro é para você gastar um pouco dele na equação dos problemas nacionais, para apresentar para a sociedade. Não é só para gastar todo ele em propaganda política, para eleger, para ganhar mais no próximo distribuição. Não é, para você tem que gastar uma parcela desse dinheiro para apresentar propostas para os nossos problemas. Então tem muita coisa para você mexer, né? Você tem o problema de uma quantidade muito grande de pessoas que são candidatas candidatura aceita, mas que tem processos, às vezes até por improbidade, tudo isso. Então, também tem que dar uma olhada para ver, né, como fazer isso aí. Tem muita coisa para ver. E não adianta querer fazer isso tudo num passe de mágica. Tem que ter calma, porque a evolução de um país ela é passo a passo. A gente sobe a escada degrau por degrau. Não adianta afobação, não adianta xingamento, não adianta briga, não adianta nada disso. E conta para nós o que mais lhe marcou na sua carreira militar.
que mais marcou na minha vida militar foi ter comandado as tropas da ONU 2 anos e 3 meses no Haiti, 2 anos e meio na África, no Congo, na República Democrática do Congo, e ter vivido no nosso país aqui. O que mais me marcou na vida militar foi o encanto, né, pela vida militar, que é uma coisa apaixonante para mim. Agora, como cidadão, o que mais me marcou mesmo não foi como militar, foi como cidadão. Porque o encanto você pode ter na sua profissão, você na sua, cada um na sua. O que mais me marcou como cidadão, no mundo inteiro, que eu vejo, que eu vi, foi a falta de responsabilização política. A tolerância com a irresponsabilidade política. Então, a responsabilização não é a responsabilidade. Responsabilização é a cobrança legal das suas responsabilidades, né? É quase zero a responsabilização política, né? Então, eu vi no Haiti, eu vi no Congo, eu vi em mais uma grande quantidade de países que eu visitei, a quase completa falta de responsabilização política. O político ele tem que ser cobrado pelas decisões ou pela falta de decisão, em alguns casos. E é muito difícil você ter esse tipo de penalização. Tem que melhorar muito a responsabilização das decisões. Por quê? Porque quando um político ele assume funções, por exemplo, de executivo, ele também recebe a chave do cofre. Ele não recebe só o diploma do TSE. Ele recebe a chave do cofre. Então, tem que ter muita responsabilidade, tem que ser responsabilizado. A outra coisa é que tudo aquilo que uma pessoa de influência fala e orienta, ela tem que ser responsabilizada pela orientação que ela deu, porque tem consequência aquilo que ela fala. Quando um presidente fala, quando um senador fala, aquilo que ele está falando tem consequência na vida das pessoas, porque eles são pessoas de referência social. As pessoas prestam atenção. Então, você tem que ter mais responsabilização política. E, infelizmente, isso daí é muito fraco em determinados locais, né? Muitos locais. Outros não, outros já é um pouco mais forte essa responsabilização. Mas aqui, para nós, ainda falta. Onde eu vivi, no Haiti, eu vivi na África, né? Precisa muito mais responsabilização política. O que mais me marcou como cidadão. Como militar, o que me marcou foi a paixão pela profissão. Legal. Muito bem. Bem, general, eu queria deixar aqui um profundo agradecimento aí à sua disponibilidade de estar conosco e trazer aqui tanto, vamos dizer assim, experiências aí para que a gente pudesse dialogar um pouquinho, né? Agora o senhor vai retornar aí ao seu novo rincão, que é Brasília, né? E com certeza continuar nessa caminhada aí, nessa cruzada aí, né? Então, eu quero lhe agradecer profundamente. O programa deixa aqui os microfones à disposição do senhor. A hora que o senhor quiser, estaremos à disposição. E quem sabe, mais para frente, voltamos a falar novamente. E deixo aqui, então, as suas considerações finais aí para... O que o senhor diria aí para aquele jovem lá que está olhando o nosso programa e está pensando, quem sabe você militar, quem sabe você civil. O que o senhor diria para o jovem aí? Olha, em primeiro lugar, para a pessoa que está começando aí a vida, ou está procurando o início da vida profissional, todas as profissões elas podem trazer satisfação e realizações, né? É importante a pessoa ter valores, né? Se dedicar, ser honesto, né? Se dedicar, ter respeito, não ter subserviência.
ser independente no seu raciocínio, não interessa. Eu, por exemplo, vivi numa estrutura muito hierarquizada, mas sempre mantive a minha independência de opinião, independência de raciocínio, né? Sem problema nenhum. Então, esses valores, né, de dedicação, de honestidade, de independência de raciocínio, de respeito no ambiente, né? Tudo isso daí é fundamental. Então, pode seguir qualquer profissão, contanto e pode ter sucesso em qualquer uma. Mas ele tem que seguir determinados valores. E tem que ver o seguinte, tem que ver principalmente, não pode esquecer que quando você tem oportunidades, que na realidade você tem uma responsabilidade social. Todas as pessoas que tiveram uma evolução positiva ao longo da sua vida cultural, financeira, né, elas têm uma responsabilidade social. Agradeço a sua participação. Depois de tanto tempo incomodando o senhor, atingi meu objetivo. Então, o podcast está sempre aberto aqui à sua disposição. Muito obrigado. Obrigada. Podcast Bastidores da Vitória, semanalmente trazendo convidados com as mais diversas especialidades e experiências, preocupados com a cidadania e com os destinos do Brasil. Então venha com a gente, se inscreva, comente, curta, compartilhe. Dia 18 de setembro, quem sabe, ganhe o kit Cássio Selaimen das facas. Vitória Consultoria, inovando pela liberdade. Bom dia, boa tarde, boa noite e até a semana que vem, Lideranças do Brasil.